Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Acompanhando aí o Instagram, chegou para mim uma notificação do Zé Colmeia, né? Em mais um vídeo dele, no qual ele jamais critica a 777, dá o braço a torcer, diz que errou, jamais, em momento algum, né? Por exemplo, eu estou desse lado, ele está desse lado. Eu sou contra a venda do Vasco, a favor do associativo, sempre fui, né? Enquanto ele, com vários canais aí, inclusive o Atenção Vascaínos, sempre quiseram vender o Vasco. Mas isso aí já é ser disso, né? Esse vídeo aqui é uma coisa engraçada. Ele defende o Textor, né? Dizendo que queria o Textor no Vasco. Aspas, imagina o Textor no vestiário, conversando com o time, dando apoio, tal, fecha aspas. O que acontece é que o Vasco, quando teve a chance de vender, numa eleição que o sócio quis assim fazer, né? Houve uma eleição para a transformação do associativo em empresa, sem que ninguém dissesse que um dia pode falir, hein? Nunca houve isso, né? E depois houve uma eleição para venda para 777, que porra, é mentira. Nunca houve empresa alguma que pudesse chegar junto para adquirir a SAF do Vasco, eis que o empréstimo ponte da campanha do Salgado veio da 777, então já estava tudo fechado já, né? Então, o caminho sempre teria que ter sido, na minha modesta opinião, o associativo, né? Reerguer-se, porque eu sou a favor da SAF, mas para times pequenos. SAF é bom para quem não tem torcida, porque a torcida compra camisa, dá audiência, vai ao estádio, né? SAF, eu sou a favor, mas para Guarani, Bragantino, não para Vasco, para gigantes, né, do futebol. SAF não. SAF para pequenos. Quem tem torcida, repito, que compra camisa, vai aos estádios, não precisa disso, né? E são 25 milhões de torcedores. Então, Vasco não precisaria disso. Mas quando os caras quiseram vender, né? E o sócio assim escolheu, o que aconteceu? Jamais houve, né, uma verificação justa, legal e legítima sobre um comprador. Não. Foi entregue a 777, a corrupta e a fraudulenta 777. Né? E agora, o Zé Colmeia, e esse vídeo fala sobre isso, né? Dessa fala dele. Por que o Marinax não pode ser o novo Textor do Vasco, né? Soltei até um vídeo outro dia aí e falei, né? O Vasco quis vender e escolheu um bandido. O Botafogo quis vender e escolheu o Textor, né? Então, para quem é contra a venda como eu sou, né? Se os sócios assim decidiram, o caminho foi a venda, né? Se um dia, ruim de tudo, que o Vasco ficasse majoritário, né? Com 70% das ações da Vasco SAF e vendesse aí 30%, né? Entrasse um parceiro com 30% apenas, né? E o Vasco se mantivesse como majoritário. Mas o Zé Colmeia sonha e tenta aí fazer um lobby outra vez para o Marinax, né? Que a gente sabe que tem problemas sérios aí, né? De problemas judiciais, como tinha a 777 quando da venda, né? E ele fala, olha, assim que o Textor comprou o Botafogo e tal, tinha muita gente que dizia que ele era isso, que ele era aquilo, e olha lá. Acontece que o Zé Colmeia jamais vai dar o braço a torcer, dizendo que errou com a 777 em apoiar
Jamais daria o braço a torcer se o Grego comprasse, desse merda de novo, né? E apoia a venda, porque não está no grupo que está comandando o Vasco. Não é capaz de fazer uma oposição para entrar no lugar da situação, né? Não é capaz de derrotar roxos e amarelos, né? E aí a oposição tinha que ir neste sentido, né? Para pelo menos fazer do Vasco majoritário nas ações da Vasco, SAF, e caso não houvesse a possibilidade, né? né? Se o Vasco conseguir pagar as dívidas todas e blá blá blá, voltar para associativo, né? Porque não é possível que alguém seja contra o associativo, sabendo que todos os grandes títulos que o Vasco que o Vasco conseguiu, né? Foi na existência do associativo, foi com o associativo mandando, né? E no momento que deixou de ter uma agregação, e o Eurico agregava todo mundo, né? Já disse aqui a minha opinião sobre o Eurico, nunca fui Eurico, mas respeito quem é e tal, não tem problema, cada um tem a sua opinião. Não estou aqui para atacar de ninguém, mas também não quero que ataquem a minha, né? Mas ele agregava lá, e quando houve aí a dissoma dele, né? Esse termo é até bonito, dissoma do Eurico, começou essa briga total aí, essa briga terrível, e o Vasco está onde está agora, né? Por brigas de poder, e instalou-se lá, né? Alain Belancianos, cristianos, né? Esse pessoal tá lá, Mussas, né? Todo mundo quer uma boquinha no Vasco e não tem uma figura uníssona para ser um candidato, né? Que você pudesse dizer, esse cara aí poderia ficar à frente do Vasco, transformando no associativo, ou pelo menos mudando, ou melhor, mantendo o Vasco como majoritário na Vasco SAF, com CRVG majoritário nas ações da Vasco SAF, né? Mas fica muito complicado isso, nós não temos essa história, né? E eu digo aqui, mais uma vez, vai voltar o lobby, aos pouquinhos, de Marinax e Grego, Zé Colmeia soltando vídeo, daqui a pouco os caras que vão começar a falar, Wellington Campos, Vasco Connection, Flávio Dias, atenção vascaínos, né? O pessoal vai começar a falar e já era, esquece isso aí. Vamos voltar para a mesma estaca de sempre, né? Achando que o Vasco precisa de SAF. Quem precisa de SAF é time que não tem 25 milhões de torcedores, como o Vasco tem, e que não tem história, como o Vasco tem, né? Então, mais uma vez aqui, olho vivo aí com esse Zé Colmeia, não sei o que ele ganha com isso, né? Já deu merda, né? Dobrou-se a dívida do Vasco pela 777, e isso ninguém fala. Os prejuízos causados pela 777 no Vasco, e esses caras todos aí, ninguém diz, eu apoiei errado, me desculpem, não sei o quê, e tem vagabundo pior, como o Edmundo, né? Que dizia que apoiava a 777 e depois, quando deu merda, não, eu apoio o SAF, nunca apoiei a 777, né? Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.